Olá, tudo bem? Gostaria hoje de falar a respeito de um texto muito conhecido por todos, que são estas as palavras de Jesus. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Certamente, este é um tema bastante conhecido, porque tem muito a ver com todas as pessoas. Ou, porventura, existe algum homem ou mulher que não passe por dificuldades, que não tenha algum tipo de tribulação, ou seja, não tenha algum compromisso para cumprir, não tenha nenhuma responsabilidade para arcar. Até as crianças têm responsabilidades. Que dirá então dos adultos? Pois bem, é interessante considerar que toda atividade gera um esforço. Esforço, seja ele qual for, naturalmente provocará um cansaço. Mas, contudo, mesmo que alguém seja bem-sucedido no esforço que realizar, todavia, existem esforços que levará até certo ponto uma obra, um projeto. Contudo, como não há garantia de que todo projeto seja bem sucedido, existem projetos que falharão. Existem projetos que não que não vamos conseguir concluir. Isso naturalmente gerará uma frustração. E a frustração naturalmente oprimirá a nossa alma. Portanto, este tema, essas palavras de Jesus, é bastante comum. Essas palavras de Jesus tem muito a ver com todos nós. Porque sempre estamos realizando alguma coisa, gerando cansaço para nós mesmos. Frequentemente estamos fracassando em alguns projetos. Frustração que oprime a nossa alma. Portanto, se você é alguém que não está cansado, alguém que nunca se frustrou, esta palavra não é para você. Mas caso contrário, Jesus está proferindo essas palavras exatamente para mim e para você. Uma vez então que conseguimos identificar que frequentemente estamos sendo oprimidos, frequentemente estamos cansados, Jesus faz um convite. Sim, Jesus faz um convite para você, oferecendo um local de repouso. Um local onde você pode ter uma folga de todas essas aflições, de toda essa tribulação. Pois ele diz: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Em outras palavras, o sentido disso
que Jesus está falando é nada mais, nada menos do que você tomar a atitude de ir até onde Ele está, de ir até onde Ele está, proferindo as suas palavras. Contudo, vejamos o que se segue nesse texto. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Apresenta então até aqui o local. Mas continua dizendo: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O que é isso? Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus aqui está falando que não basta somente você ir até onde Ele está proferindo as suas palavras. Porque vejamos, se você ir até ao encontro de Jesus, mas uma vez que se encontrando com Ele, você tampar os seus ouvidos para não ouvir nada, de que adiantará você ter ido até este local? Nada. Porque falando a respeito de Jesus, Ele é aquele que tem palavras de vida eterna. Portanto, se você tomou a atitude de ir até Jesus, já foi um bom começo. Contudo, não é o bastante, pois uma vez aproximando-se de Jesus, tem que se dispor a ouvi-lo. Tem que se dispor, tem que ter a disposição de tomar sobre si o jugo do Senhor. Mas afinal, o que seria tomar o jugo? Um exemplo bem clássico que temos no nosso dia a dia é este. Geralmente, uma pessoa, quando está desempregada, não trabalha para ninguém. Está correto o meu raciocínio? Logo, se ele está desempregado, ele está sem um patrão. Contudo, quando o seguro-desemprego está chegando no finalzinho, ele começa a pensar em procurar um emprego, um serviço. Então, uma vez conseguindo uma entrevista, ele encontra-se com aquele que supostamente será o seu patrão. E este homem, o patrão, começa a mostrar-lhe algumas normas e algumas condições para que ele possa recompensar aquele trabalhador pelo trabalho que ele prestou. E uma vez que aquele trabalhador se submete àquelas normas, àquelas exigências, ele está nada mais, nada menos do que tomando sobre si o jugo daquela pessoa. Ou, em outras palavras, se sujeitando a trabalhar para aquele patrão, a fim de que receba alguma recompensa pelos serviços que ele venha a prestar. Da mesma forma, o Senhor Jesus. Ele diz: vinde a mim, e uma vez que chegar até aqui, se submeta ao meu governo, se submeta ao meu jugo, para que eu possa recompensá-lo pelo trabalho que você prestar a mim. Dizendo: pois assim, isso é o que diz o Senhor. Então, uma vez que o cidadão se submete ao jugo do Senhor, então agora o próprio Senhor passa a ensiná-lo passa a ensinar aquela pessoa como ela, uma vez que se submete ao jugo do Senhor, o próprio Senhor passa a ensinar aquela pessoa como ela deverá proceder. Esse procedimento é para que tenha uma recompensa. Qual a recompensa mesmo neste assunto? Alcançar descanso para a nossa alma. Então Jesus continua dizendo:
no texto: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aprender o que do Senhor? O que o Senhor quer que aprendamos com Ele? O Senhor Jesus quer que aprendamos com Ele a ser como Ele é, a agir como Ele age. De que forma? Com mansidão e humildade de coração. Humildade de coração. Humildade. O que vem a ser humildade? Muitas pessoas confundem humildade com chinelo velho, com modéstia, mas nada disso é humildade. Vejamos então um bom exemplo que o próprio Senhor Jesus dá a respeito de humildade. Certa vez, entrando Jesus em Jerusalém, o povo daquela cidade, o povo que seguia Jesus, o recebeu como se recebia a um rei naquele tempo, com ramos de palmeiras e clamando: Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Jesus, então, montado em um jumentinho, entrou naquela cidade. Contudo, vejamos que Jesus não diz que nada, gente, que nada, sou rei, nada. Mas ele não era humilde? Por que então que ele não fez algum gesto desse tipo? Que nada, gente, que nada, não sou rei. Porque se ele tivesse feito isso, não estaria sendo humilde, estaria sendo apenas modesto. Mas onde está então a humildade de Jesus? Estaria em ele estar montado em um jumentinho? Possivelmente. Vejamos. Jesus não falou, não agiu com modéstia, dizendo para o povo: não, gente, não sou isso, porque ele era rei. Ele era rei, não havia necessidade de ser modesto, porque o povo estava falando apenas a verdade. Ele era rei, tanto que teve que sair de fininho para que o povo não o arrebatasse, o pegassem e proclamassem rei naquela mesma hora, porque ainda não era a hora de Jesus receber o seu trono. Além do mais, o trono de Jesus não estaria aqui na terra, como ele mesmo diz. Porque se o reino dele fosse neste mundo, ele rogaria ao Pai e enviaria os seus soldados para que tomassem à força o reino deste mundo. Mas o reino do Senhor não é o reino deste mundo. O mundo se sujeitará a ele, mas o reino do Senhor é o reino dos céus, que é maior e que domina sobre o reino dos homens. Mas então, Jesus não age com modéstia, dizendo que nada, gente, não sou rei, porque ele era rei. Mas um rei não deveria vir montado em um jumentinho, porque geralmente reis vêm com grande pomba, porque tem que ser um exemplo para a sociedade, um exemplo de riqueza. Mas Jesus não vem em um animal como seriam os animais daquela época, os melhores animais daquela época, como um animal da nação do Egito, que possivelmente eram os melhores naquela situação, naquela época, ou então de qualquer outro lugar, não importa. O importante é que, como ele era um rei, obviamente, formalmente deveria vir em um cavalo, se não o melhor de todo o mundo naquela época. Mas Jesus não manda os seus discípulos buscar o melhor animal daquela época.
mas sim um jumentinho, uma simples cria de uma jumenta. Que seria isso nos nossos dias? Seria mais ou menos o seguinte: Jesus manda os seus discípulos ir buscar um chevetinho, um fusquinha. Nada contra quem tem chevette, nada contra quem tem fusquinha. Por sinal, são carros muito bons se estiverem bem conservados. Mas, contudo, entretanto, um fusquinha, um chevette, é um carro com um pouco valor. Um carro que se estima pouco valor, cerca de R$2.000. Mas hoje seria apropriado o rei mandar buscar um carro que valesse pelo menos R$2.000, aliás, R$200.000, mas por que Jesus, em vez de mandar buscar um carro de R$200.000, manda buscar um carro de R$2.000? Simplesmente por um motivo, porque ele era humilde. Ok, mas onde está a humildade do Senhor? Em andar com um chinelo velho? Não. A humildade do Senhor está expressa no fato de que nem o carro de R$2.000, nem o carro de R$200.000, nem o jumentinho, nem o melhor animal de todo o mundo naquela época iria alterar a condição que se encontrava o seu coração. Porque o coração do Senhor encontrava-se exatamente no estado em que o Senhor Deus queria que ele estivesse, na condição de humilde. Mas o que é ser humilde? Ser o que é, ser aquilo que Deus criou. O livro do Eclesiastes diz: Deus criou o homem reto, certo, direito, mas ele complicou tudo. Ele se meteu em muitas astúcias, ele se meteu em muitas intrigas, ele bagunçou tudo. Vejamos, humildade então é manter o nosso coração no estado original que Deus o criou. Mas de que forma seria o estado original que Deus criou? Vejamos o exemplo de duas crianças. Se você pegar uma criança pobre, carente de recursos financeiros, e pegar também uma criança herdeira de uma grande fortuna, as duas crianças, você colocá-las juntas em um ambiente para que possam brincar, um ambiente neutro, para que possam brincar, elas brincarão juntas sem nenhum problema. Sem a mais rica olhar de modo diferente para aquela que é mais pobre, e nem a mais pobre olhar de modo diferente para aquela que é rica. Por quê? Porque ambas as crianças, até certo ponto, têm o coração no estado original que Deus o criou. Por esse motivo, o Senhor Jesus diz que aquele que não se tornar como uma criança, de modo algum entrará no reino dos céus. Então, nem uma criança brincará com outra criança, mesmo tendo uma gritante diferença social entre as duas. Contudo, elas brincarão juntas sem nenhum problema. Mas acontece que, no passar do tempo, a criança que é rica pode começar a olhar para a sua condição e comparar com as demais condições das pessoas e dizer: não, mas espera aí, eu tenho algo diferente, eu tenho um poder a mais. Se eu tenho um poder a mais, logo eu sou melhor do que muitos. Vejamos então que o coração dessa pessoa começará a sofrer uma mutação e passará do estado original que Deus o criou para um outro estado, o estado de soberba. E a palavra diz expressamente que, na frente da honra,
vai a humildade, mas a queda, mas a soberba precede a queda. Mas o interessante é saber que isso não acontece apenas de um lado. Pode acontecer também com a criança pobre. Porque a criança pobre olha para a sua situação e olha para a situação daquele que é rico. E quando não mais criança, pode dizer: veja só como aquela pessoa é rica, tem tudo o que quer, eu deveria ser assim. E não se contenta com o estado em que está e procura perniciosamente o lugar que está aquela pessoa melhor sucedida financeiramente do que ele. E pela inveja, por causa da inveja, o coração daquela pessoa começa a sofrer também uma mutação. Passando do estado original que Deus o criou para o estado de soberba. Porque pode isso muito bem acontecer. A pessoa ser pobre, mas ser muito orgulhosa. E Deus diz expressamente em sua palavra: abominável ao Senhor é todo o arrogante de coração, ou seja, todo orgulhoso. Portanto, humildade é não deixar que o seu coração sofra essa mutação e passe do estado original que Deus o criou, o estado de humilde, para o estado de soberba. Então Jesus, naquela situação, o fato de ele estar em um jumentinho, pobreza, o fato de ele estar sendo aclamado como rei, riqueza, não alterava em nada